Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Galera Tricolor, estamos aqui com o Fernando Nunes, diretor de futebol da base do Santa Cruz. E aí a gente vai bater um papo com ele para saber as melhorias da base, jogadores que estão em evidência, inclusive tem jogadores que estão sendo negociados para outros clubes aqui do Brasil. O doutor Fernando Nunes, ele vai dar um resumo geral de como vem sendo tratada a divisão de base do Santa Cruz, que o Santa Cruz, por muitos anos, sempre foi um pioneiro na divisão de base, sempre, em todas as suas conquistas, sempre teve jogadores de base e ultimamente a gente não tem visto jogadores no profissional vindo da divisão de base. Mas o Fernando Nunes ele vai falar de alguns frutos que estão sendo trabalhados e colhidos para o futuro do Santa Cruz Futebol Clube. Fernando Nunes, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer em tê-lo aqui novamente. Pela oportunidade de poder divulgar aí a base, o que nós estamos tentando fazer aí por essa nação tricolor e pela base do Santa Cruz. Começando já de bate-pronto, a gente viu que a gente sabe que as dificuldades, até no time profissional principal do Santa Cruz, são muito grandes e na divisão de base não é diferente. Eu queria saber como é que está a divisão de base, como é que está o andamento. A gente viu que recentemente a divisão de base hoje ele já tem um dormitório próprio, já tem inclusive a academia que está sendo formada lá, refeitório, essas melhorias aí. Conta pra gente aí como é que foi isso, como essa desvinculação, que é muito importante, saiu do profissional e a base hoje do Santa Cruz, ela tem uma organização minimamente e está andando, teoricamente, com suas próprias pernas. O que a gente tentou fazer desde o início, diante da necessidade do Santa Cruz de subir para a Série C, sempre foi dito através do presidente Bruno que eu tentasse fazer o melhor trabalho, mas dentro de uma necessidade que o Santa tinha que o profissional subisse para a Série C. E com muito trabalho, esforço, parcerias, a gente conseguiu resgatar aí vários trabalhos dentro da base. Por exemplo, hoje a gente fez uma parceria com o Exuda, onde a gente tem um acompanhamento psicológico na base, que esse acompanhamento psicológico deu tão certo que hoje já está também no profissional. Temos hoje uma fisioterapia que hoje trabalha exclusivamente para a base, ou seja, o monitoramento dos atletas da base são feitos dentro da própria base e com acompanhamento diário desses profissionais. O departamento médico ele está sempre conosco, acompanhando todo o processo de tratamento dos atletas machucados, ou seja, a gente já tem uma espinha dorsal disso aí já pronta no Arruda. Temos hoje um dormitório que atende a 22 atletas, certo? Que é pouco se comparando com outros clubes aqui, talvez, da região, mas dentro do que nós tínhamos já é um progresso muito grande desse último ano. Na verdade não tinha, Não tinha. Então hoje nós temos um dormitório para 22 atletas, temos hoje o nosso próprio refeitório dentro da base, ou seja, não precisa os atletas da base estar aguardando que se acabe alguma refeição para poder depois ter seu da base, ou seja, eles almoçam no horário certo, tomam café no horário certo, jantam no horário certo, tem os lanches da tarde, ou seja, a gente tentou fazer dentro das nossas possibilidades o melhor possível para atender esses atletas. E ao longo desse tempo, isso vem gerando frutos aí que, por exemplo, hoje você falou de profissional, mas hoje nós temos 6 atletas da base que estão compondo o elenco profissional do Santa. E dentro da ótica de Bruno, que era tentar fazer o máximo com o mínimo possível, eu acredito que a base também ajudou o profissional nesse sentido, economizando talvez contratações, porque dentro da própria base ele conseguiu atletas hoje que está dentro do plantel e, pelo que eu estou sabendo, desempenhando um bom papel. A gente viu recentemente, pegando um gancho dessa questão da base, inclusive a gente recebeu recentemente mensagens de alguns torcedores falando a respeito dos atletas que foram para o Cuiabá, Foi o Jonathan, o David, o Lázaro, inclusive o David está em Recife, visitou aqui o Santa Cruz nesses últimos dias.
E algum torcedor aí do Santa, né, muitos torcedores do Santa, ainda não tem um conhecimento pleno como se foi dada aquela negociação. Explica pra gente aí, né, quanto entrou pro clube, o Santa Cruz ainda tem algum direito federativo naqueles atletas, como é que foi feita essa negociação, Fernando? Olha, o David, o Lázaro e o Jonathan são jogadores que participaram da Copinha de 2023. Nós fizemos um trabalho preparatório para essa Copinha e levamos esses atletas e houve essa proposta do Cuiabá. Nós vendemos metade do Jonathan, metade do David, se eu não me engano, na época por 500 mil. Temos hoje 30% do atleta, se eu não me engano, esse percentual. Posso depois me certificar se são 20% ou 30%, mas acredito que 30%. O Lázaro também foi vendido 50%, acredito que na época por 280 mil. E temos também 30% da participação desse atleta lá. Fora esses dois atletas, vendemos o lateral direito também da gente, que eu não me recordo agora o nome, mas depois você me cobre isso, que vendemos ele por 180 mil. Então, dentro do Cuiabá, nós tivemos essa entrada de caixa para o Santa Cruz. Fora isso, ainda temos essa participação desses atletas. Hoje, o Santa Cruz tem esse percentual deles. Então, foi um primeiro momento da gente, quando a gente assumiu, dia 8 de dezembro do ano 2023, o primeiro ato da gente foi preparar essa equipe para a Copinha, onde a gente trouxe esses atletas, mandamos para a Copinha e através da Copinha gerou esse negócio para o Santa Cruz. Foi o primeiro negócio na minha gestão que gerou para o Santa Cruz, foram esses atletas do Cuiabá. Ou seja, teve mesmo de 27 dias, captou esses atletas, que esses atletas não estavam aqui, né? Ou tivesse em algum outro momento, captou esses atletas em 27 dias, colocaram ele na vitrine. Exatamente. E aí foi onde surgiu Fizemos contrato profissional com os atletas, o David já tinha contrato profissional, o Lázaro nós fizemos e levamos para a Copinha, ele já atrelado ao Santa Cruz. Ou seja, se esses atletas forem vendidos pelo Cuiabá para um outro clube aí, o Santa Cruz também tem uma participação. Além do clube formador, ainda tem os 20%, ou 30 ou 30, né? 30% disso aí. Se você parar para pensar em David, que é uma promessa real do futebol brasileiro, ele hoje, pelo que me consta, é praticamente titular do Cuiabá, do profissional do Cuiabá. Ele estreou já agora na Série B, fez gol e tudo, inclusive, né? O gol que classificou o Remo para a Série A, se não fosse David, o Remo hoje não estaria na Série A, porque foi o gol que ele fez contra o Criciúma, que manteve o Criciúma na Série B, e fora do G4, na Série B e fora do G4, e promoveu o Remo para a Série A. Então foi um gol de suma importância e um golaço que valorizou muito o atleta. Então, valorizou o atleta, onde o Santa tem uma participação significativa nele. E como é que está as outras categorias, né? A gente sabe que tem o Sub-17 e o Sub-15 também, né? Como é que anda a preparação dessas duas categorias, Fernando? Olha, é bom a gente falar sobre essas categorias, e falar sobre o início delas. Quando nós estivemos aqui no clube, recebemos o clube, praticamente a gente não tinha categoria, não tinha jogadores no Sub-17, praticamente no máximo uns 10 a 15 jogadores, e só de bid, e não estavam agrupados. O Sub-20 tinha feito o campeonato pernambucano, tinha entrado de férias e estava sem treinar, e o Sub-15 praticamente não tinha ligação com o Arruda. Ele treinava na Campina do Barreto, mas não tinha gerenciamento de ninguém do Arruda. Vínculo com o Santa, né? Vínculo com o Santa Cruz. Então, nós quando assumimos, pegamos logo o 17 e o 20, e posteriormente pegamos o 15. Então, o 15 está sendo uma grata surpresa para a gente, por isso que eu queria separar essas equipes, que o 15 nós tiramos lá, uma das minhas vontades era tirar da Campina do Barreto, para que eles se sentissem também parte integrante do Arruda. É para motivar o atleta, Para motivar o atleta. Então nós trouxemos colocamos eles para treinar no CT, nas Cobras, e está treinando hoje no CT, onde o Sub-20 e o Sub-17 treinam, ou seja, nós resgatamos, fizemos peneiras, usamos a Campina de Barreto hoje, é um laboratório do Santa Cruz, onde os jogadores que estão ali, a gente semanalmente vai lá com o nosso treinador, fazer uma peneira lá, uma segunda peneira, vamos dizer assim, para os melhores virem para a base. E já estamos colhendo. Quem faz o trabalho lá na Campina? É Walter, que é um excelente captador, uma pessoa que entende muito futebol e está nos ajudando muito nesse sentido. E a gente garante que esses jogadores que estão lá não vão para outros clubes sem passar pelo Santa Cruz.
Então, uma primeira, o Sub-15 agora nessa Aldeia Cup, eu já posso informar que nós estamos fazendo contratos com 4 jogadores, ou seja, jogadores de 14 e 15 anos, que nunca teve esse tipo de situação aqui no Santa Cruz. Você foi até campeão, né, no Sub-15. Foi campeão na Aldeia Cup, no Sub-15 da Série Prata na Aldeia Cup. Então nós estamos mandando 2 jogadores para o Vitória da Bahia, um jogador que está chegando a proposta do Grêmio e um jogador para o Palmeiras. Ou seja, jogadores que o Santa Cruz está oferecendo para o mercado, onde tem participação de percentual sobre eles, nesses clubes de Série A. Mas eles vão com um contrato assinado com o Santa também? Com o Santa Cruz. Contrato assinado. Inclusive, esses contratos, quando chegam para mim, eu passo para Pedro, passo para o Alain, passo para o jurídico, passo para Bruno Rodrigues, para que isso seja feito colegiado. Eu gosto muito essa parte de contrato, eu gosto sempre de estar com todo mundo dando opinião, para que a gente faça o melhor possível para o Santa Cruz. Então, todos esses atletas estão indo agora. É a primeira safra, vamos dizer assim, da nossa gestão do Sub-15, que faz um ano que nós estamos cuidando do Sub-15. Então, nós já temos esse título, graças a Deus, mas mais importante que isso, já temos jogadores saindo do Santa Cruz com contratos firmados, e são jogadores com menos de 16 anos que a gente não pode fazer contrato profissional. Então, por a gente não poder fazer contrato profissional, a gente não pode querer vendê-lo agora, a gente tem que ser por essa trajetória ou perdê-los. Então, a gente está tendo esse elo entre Santa ou esse outro clube, que são clubes que estão sendo nossos parceiros também, e o Santa Cruz com o contrato assinado em todos eles. 4 atletas, Bahia... 2 do Vitória, um no Grêmio e outro no Palmeiras. Palmeiras, maravilha. Certo? E uma das coisas importantes aqui no Santa Cruz é essa questão, porque como esses jogadores, nós não somos um clube formador ainda, fica muito fácil a pessoa tirar do BID. Por exemplo, se hoje eu quiser tirar um jogador do BID que não tem contrato profissional, eu entro com um processo administrativo na Federação Pernambucana, em 15 dias é obrigado a baixar o BID dele. E o Santa Cruz fica vendo navios. Então, uma das coisas que eu vi aqui... Tem essa facilidade? Tem essa facilidade. Rapaz. É assim. Inclusive, aconteceu 2 casos aqui no Santa Cruz. Por exemplo, o clube cuidou do atleta durante a vida toda tal, e em 15 dias pode perder o atleta. Infelizmente. Então, o que é que acontece aqui? A gente precisa dar moralidade ao nome do Santa Cruz. Santa Cruz é uma instituição fortíssima, de nome muito forte, e eu exijo muito respeito pelo nome do Santa Cruz. Então, uma das coisas que eu disse aqui na minha reunião com minha supervisão é: todo jogador que sair pelas portas de fundo do Santa Cruz não entra mais. Pelo menos enquanto eu estiver gerindo... Pode ser Pelé. Pode ser Pelé. E o empresário que patrocinou esse tipo de atitude, nenhum jogador dele fica mais no Santa Cruz. Boa. Pode ser também o Neymar. Não vale pena para o Santa Cruz ter Neymar jogando na base e não pertencer ao Santa Cruz. Porque quando for fazer negócio, ganhar dinheiro com esse Neymar, o dinheiro não vai para o Santa. Então, para que eu ter esse jogador aqui? Só para dizer que eu tenho e não vale nada para o Santa Cruz? E até para moralizar o que o senhor está dizendo, né? O empresário tirou um, aí depois ele tira outro, depois ele tira outro. Pronto, então, só reforçando. 2 jogadores aqui. Chegaram, tirou o nome, chegou aqui para Bruno Rodrigues, a baixa lá na federação por via administrativa, anotamos o nome, foi para lá, foi para cá, pediu para voltar para Santa Cruz. Não volta. E era um jogador que eu tinha interesse, inclusive. Mas e todo mundo sabe da história aí, eu disse, não vai voltar. E o empresário dele, fulano tal, também não bota mais jogador aqui no Santa Cruz. Não bota. Por quê? Eu acho que essa relação jogador, instituição, jogador, empresário e Santa Cruz tem que ser bom para todos os 3. Você não pode tirar um desse elo. O Santa Cruz é muito importante para esse elo funcionar. Como é que um jogador vai ser conhecido sem a camisa do Santa Cruz? E outra coisa, né? Acima de tudo, o primeiro intuito da base, todo mundo sabe, né? Primeiro é formar o homem, formar um cidadão. Imagina o cara com 14, 15, 16, 17 anos já está tomando essas atitudes aí. Lá na frente ele certamente vai fazer isso também e vai ser mal visto, né, pelos clubes, né? Então essa sua atitude aí é muito boa, Fernando. E a gente eu tentei hoje aqui empresários, parceiros, e quando eu digo parceiro é que pensa no Santa Cruz, nos direitos do Santa Cruz, que estejam com a gente. Inclusive um atleta agora que estava com um empresário que é nosso parceiro, o pai tentou tirar o menino
dessa forma e o empresário não deixou. Então o empresário não deixou e esse menino hoje já foi, inclusive, já tem um contrato inclusive com ele para ir para outro clube. Ou seja, ele respeitou o Santa Cruz e através disso a gente conseguiu negociá-lo. Então essa é a importância. Não adianta a gente ter aqui pessoas que não pensem no Santa Cruz. O Santa Cruz é uma parte importante e fundamental para que esses jogadores despontem. Como é que o jogador vai ser conhecido se não tiver vestindo uma camisa tão importante como a do Santa Cruz? Exatamente. Então, a vitrine também, né? A vitrine. Então, de repente, na hora da cereja do bolo, tira-se o Santa Cruz da festa? Não, isso eu não aceito. Então, eu não aceito. Empresário, eu tenho a relação com os empresários é maravilhosa. Todos os empresários sabem da minha seriedade aqui com o Santa Cruz, mas eu estou aqui para defender o Santa Cruz. Então, o que eu puder fazer para que o Santa Cruz seja respeitado, eu farei. E isso aí é um compromisso que eu tenho com a instituição e com o Bruno Rodrigues. Isso eu vou cumprir. Fernando, o Santa Cruz recentemente, né, chegou na final do campeonato pernambucano sub-20, né? Não ganha desde 2003, né? Muito tempo sem ganhar título. Mas se o torcedor presta atenção, de 2003 até 2025, o Santa Cruz, mesmo tendo essa dificuldade de trabalho, de treinos, mesmo assim conseguiu revelar diversos atletas. Se a gente contar aqui, a gente vai passar a tarde toda aqui, o dia, a noite toda, falando dos atletas que o Santa Cruz revelou por conta do peso da camisa, né? Como a gente está falando aqui. E recentemente chegou na final do Campeonato Pernambucano. Qual foi o ponto ali principal que o Santa não conseguiu vencer essa final? A gente viu que o Santa Cruz performou bem, inclusive jogou bem. Eu achei foi uma final honesta, tá? E esbarrou justamente nos seus limites técnicos, porque eu fiquei sabendo, né, recentemente, que o Santa Cruz, para essa final, jogou com o que tinha. Não pôde contar com os atletas que foram oriundos, que subiram o profissional. Já o Náutico não. O Náutico, ele desceu até os atletas, tal, não foi, Fernando? Uhum. Como foi dá um relato sobre isso aí. Olha, na realidade é o seguinte, eu acredito que esses atletas que estão no profissional aí, né, o Viniora, Arley, o Rian, eu acho que coisa dessa agora é campeão com esse atleta. Castilho, o lateral esquerdo, Cabeça. Nenhum deles desceu, ficou no profissional. Já o Náutico desceu todos fizeram eles. O contrário, na realidade é o seguinte, eu particularmente, é a minha opinião, eu quando revelo jogadores para o profissional, eu fico muito feliz. Eu acho que o intuito da base é revelar jogador. Então, a partir do momento que eu tenho essa necessidade, o Marcelo Cabo precisou de 5, 6 atletas para ir para o profissional, para se apresentar na pré-temporada, e eles foram para o profissional, eu acho que isso já é um campeonato que o Santa Cruz ganha. E o momento agora do Santa Cruz requer isso. Eu acho que quando houve essa solicitação desses atletas e que eles não iam poder participar, isso foi num jogo antes do Afogados da Engazeira, quando a gente foi jogar lá em Afogados. Então a gente já está desde aquela época, a gente jogou contra o Afogados e os 2 jogos contra o América e o jogo contra o Náutico sem esses 5 atletas e mais um atleta que nós perdemos no jogo contra o Afogados que quebrou a perna, que foi o lateral esquerdo da gente, Marcelo. Então nós ficamos sem 6 titulares. É muita coisa, velho. É muita coisa. Então, lógico, fez muita falta pra gente, eu também concordo com você, eu acho que nós seríamos campeões se a gente tivesse com esses atletas, mas eu acho que o campeonato do Santa Cruz, no momento, é muito mais revelar jogador para o profissional, ajudar o profissional, porque o profissional hoje, do que fez esse ano agora, subindo para a Série C, isso foi a importância. Então, acho que é um ano que a gente tem que comemorar muito. Isso. Comemorar muito. Eu acho que o título é importante, lógico, mas eu acho que esse título da gente, de ter 5, 6 atletas, 6 hoje, que o Fabiel subiu também. Muito bom volante, Fabiel. Muito bom volante. Eu acho que é um menino também que vai dar muito certo. Então nós estamos com 6 atletas lá. Esse já é a nossa medalha, nosso campeonato. Eu acho que esse campeonato a gente venceu porque a gente conseguiu ter um time respeitado, um time competitivo, um time que está chegando, um time que agora está à frente, já, no Sub-20 ficou à frente do Sport, do Retrô e de todos os outros, só ficou atrás do Náutico numa final, que final é final. Final é final, e é clássico, né? Exatamente, e como você falou, sem 6 titulares, e o Náutico descendo 3 atletas do profissional para jogar Jogaram, final, inclusive, a Série C Série aí, C, pelo Náutico aí. Série C jogando, então realmente ficava um pouco mais difícil, mas a gente lutou muito, mas eu acho que a nossa medalha do Sub-20, eu considero isso, é revelar esses jogadores para o profissional,
mostrar que a gente tem um time hoje e as categorias competitivas, não são mais times que, o Santa Cruz, não. O Santa Cruz hoje é uma referência aqui. O adversário lá olha para o Santa Cruz olha aqui, Santa Cruz, olha para o Santa Cruz como um time grande. A gente vai jogar por Santa Cruz. Então, esse respeito nós resgatamos e, principalmente, saber hoje que o Santa Cruz está numa diretriz onde a gente está só melhorando a cada ano. Por exemplo, ano que vem, de antemão, essa informação é de primeira para você, nós estamos com uma pessoa que foi contratada chamada Fábio Cortez. O Fábio Cortez ele é auxiliar da casa, está participando do profissional e hoje ele tem também a função de ser nosso coordenador técnico geral da base. Hoje a gente fez Ou seja, ele faz o intercâmbio, né, entre base e profissional. Base e profissional. Mas mais do que isso, ele hoje, pela experiência que ele tem, ele já trabalhou no Vasco, no Remo, no exterior, no Kuwait, na China, ou seja, é um cara de bastante vivência no futebol. O que nós estamos tentando fazer é que esses jogadores do 15, 17, 20 tenham uma forma mais harmônica de jogar, de saber jogar, e de ter mais ou menos os conceitos dentro do Santa Cruz, para que quando ele chegue no profissional, ele, entre aspas, não fique quebrando muito, já chegue lá mais ou menos formado, tá entendendo? Que o Santa Cruz precisa. Então, a gente está tentando diminuir um pouco essa distância dessa passagem do sub-20 para o profissional através do trabalho dele. Então, ele vai ter essa possibilidade. Já iniciou já? A gente já está fazendo, vamos dizer assim, um embrião desse trabalho. Mas a partir agora da volta da Copinha, ele realmente vai assumir essa posição definitivamente. Ele já tá nos ajudando muito, diga-se passagem, já tem a mão dele dentro desse trabalho, mas ele agora vai participar mais diretamente desse processo. E é um cara que eu respeito muito o trabalho dele, um cara que vem dando um apoio pra gente, forte. E ele vai, por exemplo, estar junto com os treinadores, gerenciando essa parte de treinos, do planejamento de cada semana, do que fazer, de como treinar, de como jogar, junto com os treinadores discutirem as melhores formas, as melhores condições para a gente. Ou seja, hoje a gente vai ter uma base, vamos dizer assim, onde o 15, o 17 e o 20 pensam de uma forma, vamos dizer assim, não é que vai jogar igual, mas vão ter pelo menos um pensamento parecido. E Fábio vai ser o coordenador disso aí. Isso é um bom assunto, porque a gente vê alguns clubes do eixo Rio-São Paulo, do eixo Sul e Sudeste, né, melhor dizendo, que a categoria de base ela é espelhada no time profissional. Uhum. Por exemplo, o modelo de jogo que é utilizado, né, no time profissional, esse mesmo modelo de jogo ele é utilizado nas categorias de base. E era uma pergunta que eu iria fazer, mas o senhor já tocou nesse assunto. Há também isso no Santa, por exemplo, agora sim, o treinador também no profissional, ele sempre participa de reuniões com os gestores da base, com os treinadores da base, para estar sempre essa ligação. Porque quando o atleta chega no profissional, ele não chega zerado, ele já chega sabendo o que tem que fazer, como é que trabalha a metodologia do treinador. Há também essa metodologia, né, na base do atleta, ele já ser espelhado no time profissional, tal, ou ainda não tem? Ainda não tem. A gente hoje tenta... Talvez o Fábio seja essa pessoa para fazer isso, exatamente. Né? O Fábio vai ter essa importância dentro do clube. É por isso que eu acho que a chegada dele aqui no clube e essa função que ele vai assumir, que ele já está assumindo no caso, vai ser de suma importância. Porque a gente vai ter esse gerenciamento, hoje a gente vai ter esse tipo os treinamentos mais ou menos... todos eles sendo feitos em 4 mãos, ou seja, não vai ter um planejamento do 15 é um, do 17 é outro, do 20 é outro totalmente diferente, vai ter uma sinergia entre os grupos para que quando esse jogador sai do 15 e vai para o 17, não sofra tanto, do 17 para o 20 não sofra tanto, do 20 para o profissional, ou seja, ele vai encurtar um pouco essa distância entre os grupos e fazer uma coisa mais linear para o lado positivo. Então eu estou confiando muito no trabalho dele, é um cara de muita experiência, um cara que tem uma vivência no futebol muito boa, acredito que vai ajudar muito nossos treinadores e nossas comissões. Torcedor, vai deixando o like, tá bom? Compartilha aí essa entrevista para todos os grupos de WhatsApp. É um assunto importantíssimo. A gente está com o executivo de futebol da divisão de base do Santa Cruz, o Fernando Nunes, que vem fazendo um trabalho excepcional. Então vai deixando o like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Nossos patrocinadores estão passando na sua tela aí, tá?
Um abraço para todo mundo, né, que incentiva o trabalho do Cascoral. E se você quiser ser membro do Cascoral, é opcional, tá? Na descrição aqui do vídeo tem um linkzinho que te direciona para você ser membro e também quiser incentivar o nosso trabalho. Torcedor, veja, a gente vai fazer mais algumas perguntas, né? Tem alguns assuntos importantes, sobretudo Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o principal campeonato de base do Brasil, né? E a gente batendo na porta aí já para esse campeonato. Como é que está a preparação? Como é que o Santa Cruz vai? Os destaques desse time sub-20 aí, né? O que é que o torcedor do Santa pode esperar? Porque assim, na época que está acontecendo o campeonato da Copa São Paulo, né, não tem campeonato no Brasil nenhum profissional. O Brasil todo se volta para assistir a Copa São Paulo. E eu adoro a Copa São Paulo. O que é que o torcedor pode esperar, né? Quais são esses destaques? Como é que está a preparação? Já está treinando? Vem treinando onde? Como é que está essa preparação, Fernando? Olha, a gente voltou a treinar essa semana mais uma parte física, né? Eles passaram desde o Campeonato Pernambucano até essa segunda-feira, agora estavam um pequeno recesso. Nós vamos, diferentemente dos anos anteriores, esse ano nós vamos com uma equipe muito jovem. E por vários motivos. Primeiro motivo, vários jogadores que iriam para a Copinha estão no profissional, foram para o profissional. Então eles não temos mais esses atletas, vão desfalcar o time. Alguns jogadores... Desfalcar no bom sentido, no bom sentido, no excelente sentido. Até porque quando vai para a Copa São Paulo, nosso ensejo é realmente que esses jogadores sejam vistos, negociados dessa forma. Então nós estamos indo com uma equipe muito jovem. Dessa equipe muito jovem que nós estamos indo, 4 atletas que nós íamos mandar estão indo embora. Que são justamente esses 4 que Esses 4, que eram jogadores de 15 anos que a gente ia levar para a Copinha. Mas apareceram as propostas, então se a gente vai levar para lá para ter proposta, já teve aqui, e esse time querem contar com esses atletas já no ano que vem, no início do ano que vem, então a gente não pode levar. Então perdemos esses 4 atletas. Então nós estamos indo com uma equipe muito jovem, jogadores de 16, 17 anos, 18, então são jogadores realmente muito jovens, com alguns 2 ou 3 ou 4 aí que tenham 19 anos, para dar um pouco de experiência no grupo. Mas o time é muito jovem, muito jovem. Assim, de jogadores assim que a gente vai poder, dos mais jovens, vou falar dos mais jovens, nós temos o Peu, que é um ponta que jogou no Sub-17 agora, inclusive já tem contrato conosco, é um jogador muito bom, é um jogador que eu confio muito. Nós temos o Josa, que é um jogador novo também, meio campo. Nós temos o Breno, que é um lateral. Temos o próprio Janderson, que é um zagueiro 06, mas muito bom, de estatura alta. Janderson é o irmão de Israel. Bom jogador, gostei muito dele agora nesse campeonato. De personalidade. Temos o Zé Antônio, que é o outro zagueiro que vai também, que é um jogador também do Sub-17, muito bom, alto, forte. Ou seja, nós temos um time, o Isaac, que é o nosso centroavante. Estou falando só dos jovens. Talvez eu não cite alguns outros jogadores que são mais experientes, mas eu estou querendo falar desses mais jovens, que vai ser a característica... O Queiroz vai? Queiroz provavelmente vai. A gente não finalizou a lista ainda, mas a gente vai finalizar essa lista até sexta-feira da semana que vem, para ficar apenas... Porque nós só temos condições de levar 18 atletas, sendo 2 goleiros. 20 atletas, desculpa. 18 atletas de linha e 2 goleiros. Então é um número pequeno dentro do que a gente tem hoje no Arruda, do Sub-17 e Sub-20. Então a gente tem que escolher os atletas com muito cuidado. Temos alguns jogadores que estão no departamento médico, que a gente está esperando liberação até amanhã. Caso não libere, a gente vai ter, infelizmente, que cortar, porque não tem tempo hábil para a gente o jogador se restabelecer, né? Se recuperar. Então a característica desse time é um time muito jovem. O que a gente pode esperar? É um time muito lutador, um time tecnicamente muito bom, porém um time muito novo. E a gente sabe que é das dificuldades que é jogar numa Copa São Paulo. Exatamente. Então, o peso é muito grande, né? Então praticamente a boa maioria nunca foi para uma Copa São Paulo, essa é a primeira vez, ou seja... Acho que a maioria nunca saiu nem de Recife. Né? Exatamente. Então é uma situação que a gente... o time vem treinando muito bem, diga-se passagem.
a gente está vendo os treinos e está vendo que eles estão realmente... Onde é que vem sendo essa preparação? Hã? Onde é que está sendo trabalhada a preparação? A gente, Arruda e não, CT, não? A gente, hoje os treinamentos do Santa, até para preservar também os gramados para o profissional, a gente faz o trabalho da gente todo no Unibol, lá em Paulista, onde nós temos um contrato com o Unibol de locação do espaço todos os dias de manhã e de tarde. E alguns dias da semana, isso combinando com o pessoal do profissional, nós mandamos os treinos no CT das Cobras. Então treinamos lá e no Unibol. E raramente, quando há possibilidade, no Arruda. Entendi. Mas a gente usa essa estrutura de campo aí, que a estrutura hoje do Santa Cruz é essa. Ô Fernando, como é que está sendo também a captação para o Sub-20? O Santa Cruz, ele traz jogadores de outros clubes, de alguma peneira que é feita para esse elenco Sub-20, ou essa peneira única, exclusivamente, só é feita no Sub-15? Tem também para o Sub-20? Olha, eu digo assim, peneira para o Sub-20, na minha opinião, não, tá? não é nem... Alguém pode até discordar de mim, mas eu acho que peneira no Sub-20, a gente pode até fazer, a gente faz de vez em quando e tal, mas peneira no Sub-20, eu acho que Sub-20 é uma idade muito avançada. Porque o cara do Sub-20 já tem que chegar pronto. Ele praticamente ele já passou por isso, ele já está nesse meio do futebol. Mas assim, meio que, por exemplo, algum olheiro, será que eles têm algum tipo de olheiro, de alguém que fica captando esses atletas em campeonatos de várzea, em alguns outros estados? Tem Olha, na realidade, o que eu digo é o seguinte, sabe, Diego? O Santa Cruz, quando eu cheguei aqui, a gente não recebia nenhuma ligação de empresário, de olheiro, de ninguém querendo indicar querendo botar jogador no Santa, né? Porque o Santa, naquela época, não estava conseguindo performar jogador, a base estava meio que, vamos dizer assim, parada. E esse restabelecimento do nome do Santa Cruz foi muito importante. Hoje, eu lhe sou sincero, todo santo dia eu recebo 3, 4, 5, 6 jogadores de indicação de empresário, jogadores que estão... Manda vídeo, tudo aí, né? Vídeo, Palmeiras, de todo canto do Brasil eu recebo jogador. Ou seja, e como eu só tenho 22 lugares para alojar, eu tenho que ser muito assertivo nesses jogadores. Então a gente, por exemplo, do Sub-20, o Sub-20 ano que vem, eu vou ter talvez a torcida não saiba, mas dentro da nossa campanha desse ano, nós vamos participar do cenário nacional. Primeiro de um campeonato regional, que é a Copa do Nordeste, que nós já estamos classificados pela nossa colocação no Campeonato Pernambucano, e a Copa do Brasil. Muito bom. Eu acho que o Santa Cruz nunca disputou a Copa do Brasil. De forma inédita, o Santa Cruz vai participar da Copa do Brasil desse ano, do ano que vem. Então, a gente precisa reformular o grupo. Porque nós perdemos muitos jogadores, seja pelo estouro da idade, o Queiroz é um caso, Antony é um outro caso, ou seja, vários jogadores que estão estourando de idade para Sub-20, vários jogadores que estão indo embora também, que a gente está fazendo uma reformulação, e a gente precisa montar um... jogadores que estão também no profissional. E esses jogadores que estão no profissionais. Então, quando eu pego esses contratos, todos esses com contrato, passo ele para o profissional, o que é que eu encaro? Eu encaro que esse custo não é mais da base. É um custo do profissional, exato. Que ele teria com outro jogador, e eu acredito que é muito mais econômico e viável para o Santa Cruz assumir esses jogadores da base, porque eles com certeza vai dar um ativo importante do clube. Então ele está dando valor, é um ativo importante do clube. Então esse hiato, esse vácuo que vai ficar no Sub-20, nós vamos ter que trabalhar agora esse mês de janeiro todo, captando jogador, e trazendo alguns jogadores já importantes para que a gente faça um bom campeonato pernambucano, uma boa Copa do Nordeste e uma boa Copa do Brasil. Porque nós vamos realmente precisar no Sub-20 fazer praticamente um novo time. É importante. Lógico, esses jogadores que estão indo para a Copinha do Sub-17 já são integrantes do Sub-20 do ano que vem. Entendeu? Quem fazia um trabalho também assim espetacular, como o senhor vem fazendo na base, era o grande, né, ex-presidente do Santa, Rodolfo Aguiar. Rodolfo Aguiar também, ele não media esforços, né, para sempre contribuir com a base do Santa. E depois dele, assim, o Santa Cruz teve alguns diretores da base que contribuíram também, mas do jeito que o senhor vem fazendo, identicamente assim, junto com o Rodolfo Aguiar, eu não tinha visto ainda, né, botando a mão na massa, trabalhando, gastando principalmente, né, que todo mundo sabe que no Santa Cruz se gasta no profissional, quanto mais na base. Agora, um ponto importante, né, que até estava no nosso roteiro, sobre a questão da SAF, né.
O pessoal da direção de futebol do Santa profissional aí, desse ano, tudo indica, inclusive o Alan Araújo, ele até falou, né, em redes sociais e em entrevista com a gente, que ele seria o último diretor estatutário do Santa Cruz. Porque a partir do próximo ano, o Santa Cruz já vai ser SAF. E a SAF também, ela vai assumir a divisão de base do Santa Cruz. Sem dúvida. Você já teve algum encontro com o pessoal da SAF? Já conversou? Já alinhou algumas coisas? Como é que está esse processo? Olha, desde o anúncio da SAF, eu tenho tentado fazer com que todas as minhas decisões na base estejam mais ou menos alinhadas com o que a SAF pretende. Porque eu acho que não adianta eu tentar fazer um trabalho agora da minha cabeça, fazer por esse caminho e amanhã a SAF vir querer por esse caminho. Então é importante que eu tente traçar um caminho que seja o que a SAF almeja na gestão dela, para que encurte esse trabalho para a SAF. O meu desejo aqui é fazer o máximo possível para que isso aconteça de forma muito tranquila. Inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu estou aqui precisando de contratar um treinador para a nossa equipe. Nós estamos com menos um treinador que eu preciso contratar agora no início do ano. Eu estou gerenciando essa contratação com Pedro Henrique, com o Alan, com o Arley. Em conjunto, né? Em conjunto. Por quê? Porque tendo essa ideia do que eles almejam e do que eu quero também, dando essa opinião, e se chega a um consenso, a chance de errar é muito menor. Exato. Então, trazer um cara para cá agora, em janeiro, porque eu gosto dele só e botar ele aqui dentro, sem ouvir a opinião dos demais, e às vezes você, quando ouve a opinião, você muda seu conceito, né? Seu conceito, você não é dono da verdade, você às vezes escuta e muda de opinião. Eu, por exemplo, eu tenho uma opinião agora de levar fulano de tal, ciclano de tal para a Copinha. Conversei com o Fábio Cortez me deu umas ideias e eu adorei as ideias dele, mudei meu conceito e modifiquei algumas coisas. E para o melhor do clube. Então eu não vou nunca achar que minha opinião é a melhor. Eu gosto muito de ouvir opinião. Então, nesse aspecto, tudo que eu tenho feito tentando colegiar isso com o Bruno, com o Pedro Henrique, com o Alan, com o Arley, com todos os envolvidos. Certo? Uma das coisas que eu também tento fazer é todo o trabalho que eu estou fazendo aqui, eu tento, como eu lhe disse, sendo redundante, diminuir esse caminho do Santa Cruz para chegar onde ele quer. Por exemplo, você falou em clube formador, nós não somos. Porém, eu tenho essa cartilha na minha cabeça, de A a Z. E tudo que eu faço dentro do Santa Cruz hoje, eu faço buscando isso. Aí você pode perguntar, mas Fernando, tu está há 2 anos, por que você não conseguiu? Porque tem algumas coisas que dependem de um investimento razoável e eu entendo que nesse momento não seja justo da minha parte impor ao Santa Cruz que participe desse investimento agora, tendo como prioridade o que aconteceu no ano, que era levar o time para primeiro era necessário o Santa Cruz recuperar a marca, né? Recuperar a marca. Sair desse inferno que é a Série D. Isso. Então, isso aí a gente tem que entender que o momento do Santa Cruz, eu tenho que proporcionar diminuição de custo, reduzir o máximo de aperto de necessidade financeira para o caixa do executivo, para que a gente consiga ter mais investimento no profissional e, consequentemente, chegar onde o Santa Cruz precisa, para que a marca se valorize e a gente consiga ter mais recursos dentro do clube. Eu entendo tudo isso. Por isso que eu tento, através de parcerias, através de patrocínios, através de algumas condutas dentro do clube, minimizar o máximo possível para o Santa Cruz. Então, hoje, clube formador, eu faço refeitório, precisa ter isso, eu faço de acordo com o que precisa ter. O nosso alojamento tem que ter isso, eu já tento fazer de acordo com o que pede a legislação. Ou seja, hoje nós temos quase todos os itens de clube formador atendidos. Alguns não dependem mais de mim. Então, quando tiver essa condição, a SAF assumir, eu vou passar o relatório do clube formador e vai faltar só 3 linhazinhas para que o clube tenha o certificado e o selo de clube formador. Ou seja, vai deixar encaminhado, né? Deixar totalmente encaminhado. Isso aí acontecendo, aí o clube passa a não precisar mais, por exemplo, às vezes fazer algum negócio de um jogador muito novo, porque ele é clube formador. Aí o clube formador consegue ter esse jogador um pouco mais, vamos dizer, vinculado ao clube, sem ninguém poder tirar ele do clube.
Então facilita bastante. Exato. Outro detalhe também, né? Na semana passada, a gente fez um podcast com o Pedro Henrique. Ele lá tocou no assunto de divisão de base. Inclusive, ele falou que estava numa reunião com o senhor. Ele disse, acabei de sair de uma reunião com o Fernando e a gente estava alinhando alguns processos. Inclusive, ele também tinha recebido uma ligação sua. Como é que está também essa relação com o Pedro Henrique? O Pedro, que é um cara também altamente qualificado, né, no quesito de futebol, já veio de uma escola muito boa, que é o Bahia, participou desse processo SAF também, lá do Bahia, e trouxe também, está trazendo esses ensinamentos para aqui. Como é que está essa relação do Fernando com o Pedro Henrique? Muito boa, eu gosto muito do Pedro. Pedro é um profissional muito sério, acho que o Santa Cruz acertou plenamente nessa contratação, um cara que vai ajudar muito o Santa Cruz. E tudo que eu tenho feito no Santa Cruz, eu sempre estou com ele. Inclusive, essa semana nós tivemos uma conversa onde vai ser estabelecido um dia na semana para se tratar só de assuntos da base. Boa. Entendeu? Então, isso aí, inclusive, foi uma ideia do próprio Pedro. Fernando, vamos ver um dia na semana para sentarmos só para tratar de base, nem ter outro assunto. Então a gente vai trabalhando, ele vai trabalhando com o dia a dia dele, eu vou trabalhando com o meu dia a dia, e um dia na semana a gente coloca todos os tópicos e a gente vai tratar ponto por ponto para que a gente consiga andar junto. E o Pedro vem me ajudando muito, é um cara que é parceiro nosso, é um cara que gosta de base, entende que a base é o futuro de qualquer clube, e eu acredito que o Santa Cruz vai, em pouco tempo, quando a SAF assumir realmente, a gente conseguir criar uma estrutura melhor aqui dentro do Arruda para poder atender a base, a gente vai ter um sucesso muito grande na base. Hoje, para você ter ideia, nós temos uma deficiência, por exemplo, de mão de obra. A gente precisa contratar uns 3 ou 4 pessoas de profissionais para atender o básico hoje do Santa Cruz. Então, essas pessoas que estão no Santa Cruz hoje... Então, fazem o que o Ed, o Enio, o Gabriel, o preparador físico, o Dido, do roupeiro, de todo mundo. Eles estão se desdobrando muito na base para conseguir fazer isso. E vocês imaginam o seguinte, esses profissionais... O custo está bastante reduzido lá, né? Exato. Esses profissionais que eu citei para você, fazendo esse trabalho e conseguindo gerar isso que eu estou falando aqui nessa entrevista, com o mínimo que a gente está conseguindo dar, eu fico imaginando quando a gente tiver condição de fazer o que precisa realmente ser feito, o quanto sucesso essas pessoas vão poder trazer para o Santa Cruz também, tá entendendo? Então eu confio muito que muitas vezes eu não gosto muito de estar trocando demais, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho e esse trabalho, a gente conseguir fincar esse trabalho, que as pessoas tenham essa cabeça e a gente massificar. Vamos conseguir vencer com esse trabalho. Então, a gente está tentando manter uma mesma equipe, dando evolução. Por exemplo, o Enio, ele começou como preparador físico, hoje foi para o Sub-15, treinador do Sub-15, hoje foi promovido agora para o Sub-17, e ele automaticamente também se qualificando, já tem certificado da CBFB, já parece que está lutando agora, acho que já saiu, deve ter saído o A. O Ed já tem o certificado também de CBF, ou seja, nós temos hoje dentro do clube do Santa Cruz pessoas que estão trabalhando no Santa e se qualificando dentro do Santa Cruz. Então isso é muito bom, vestindo a camisa do Santa Cruz. Então eu confio muito nessa equipe que a gente tem, uma equipe que eu queria agradecer aqui de antemão a todos eles, pessoas abnegados mesmo pelo Santa Cruz, pessoas que trabalham muito, pessoas que trabalham com prazer. Eu posso dizer a você vir na base do Santa Cruz, vocês vão ver pessoas que trabalham com prazer de trabalhar pelo Santa Cruz e de viver essa paixão, não só pelo trabalho, mas por essa camisa. A última pergunta, né? Porque também diversos questionamentos que a gente recebe sobre essa questão. A divisão de base do Santa hoje, ela também é vinculada com o futsal? Como é que é essa relação? Olha, foi ótimo você tocar nesse assunto. Deve ter recebido diversas vezes. Já, lógico. E eu sou, vamos dizer assim, que acho oriundo do futsal, porque eu cheguei a trabalhar e vivenciar futsal desde, acho que aos 10 anos atrás, sempre achei o futsal uma coisa maravilhosa. E o futsal... E os grandes craques saíram de lá, né? Saíram de lá. Então eu sou fã do futsal. E eu tive uma conversa agora há pouco com o pessoal do futsal e... nós vamos fazer uma integração entre futsal e base de todo jeito no início do ano que vem. Isso é uma promessa que eu faço.
Realmente não houve tempo hábil para esse ano, apesar de não termos perdido jogadores, porque os jogadores do futsal estão indo, como eu lhe disse, para Campina do Barreto, e a gente tem visto eles jogando e trazendo para cá. Entendi. Mas a gente quer fazer uma coisa mais específica. Ele está nos treinamentos também do futsal, conversando com o diretor do futsal. A gente ter essa integração com os treinadores lá, sabendo quem são as melhores promessas, para que a gente comece a trazê-los e colocar no bid do Santa Cruz, do futebol. Entendeu? Então a gente quer fazer isso. Ou seja, o cara, por exemplo, o atleta, ele tá jogando futsal, mas ele tá bideado no Santa, né? Eu quero que ele tenha. Eu não sei se pode, porque ele também tem as competições dele lá, né? Tem a federação, eu não sei se pode ter ser vinculado ao futsal. Essa duplicidade, né? Duplicidade. Mas se puder, o que puder deixar ele mais atrelado ao Santa Cruz, é importante. É importante, que a gente não pode perder, porque passa muito atleta no Santa Cruz no futsal, e pelo que eu tenho visto aí, o futsal está tendo muito sucesso, ganhando para todo mundo, várias categorias, então a gente deve ter bons valores ali que a gente não pode perder. Outra coisa que é uma promessa que eu quero fazer ano que vem, e eu vou lutar muito para isso, é a gente ter algum aplicativo onde eu tenha todos os jogadores da base dentro desse aplicativo, o bid deles, data de bid, data de contrato. O profissional, ele já tem que o Pedro Henrique já até falou na nossa entrevista, que tem o Bitcode. Pronto. Que ele faz todo esse gerenciamento, como se fosse um banco de dados. Pronto, exatamente. Então, isso aí, a base ainda não tem. A minha proposta, inclusive conversei com o Alan hoje sobre esse assunto, é de esses jogadores da base ter algum espaço para que eles estejam dentro disso aí. Por quê? Hoje nós temos aqui no Arruda, vamos dizer, 90 e tantos atletas. Um exemplo. Vamos dizer que alguém lá resolva baixar o bid de um determinado atleta X. Eu provavelmente, a minha memória talvez me falhe. Todo mundo exato. Entendeu? Então, enquanto eu tiver jogadores nesse banco de dados, onde a gente tem a condição de não ter, ninguém pode mexer ali se não tiver uma senha mestra ou uma senha, 2 senhas, 3 senhas. Ou seja, ninguém pode mexer naquele jogador. Aquele jogador é ativo do Santa Cruz. E eu trato meus jogadores da base como ativos. Então eu tenho lá na minha relação, dentro do que eu posso fazer, todos eles cadastrados, todos eles com exame, data de vencimento de exame, escola, todos os documentos de jogadores nós temos lá arquivados. Mas tendo um banco de dados que gerencie isso para a gente, facilita bastante o nosso trabalho e dá mais segurança ao Santa Cruz, que é o que eu quero. Eu quero segurança para o Santa Cruz. Se eu não estiver amanhã aqui, e amanhã eu não estiver mais presente no Santa Cruz, mas eu quero deixar um legado aqui, que é o Santa Cruz ter, dentro de uma tela, saber tudo o que ele tem aqui e principalmente fora. Porque também tem que ter o controle dos atletas. Lógico, todos esses atletas que eu estou negociando com Fortaleza, com Grêmio, com Vitória, tudo tem contrato, mas o contrato não pode ser só um papel. Tem que estar registrado, tem que ter o controle do clube também. Tem que ter o controle do clube, porque amanhã esse contrato é um contrato entre duas instituições, entre dois clubes. Se amanhã esse clube que hoje pertence, o bid, está no bid do jogador, vamos dizer, o Vitória da Bahia está com o bid do jogador. E esse Vitória, vamos dizer, vende esse jogador, negocia ele, e a gente não sabe, estou dando um exemplo, isso não vai acontecer, mas vamos dizer que... E a gente não vai ter como cobrar. Pois é. Então, esse tipo de situação, eu queria ter todos os contratos que nós estamos fazendo, com qual clube e esse número da CBF de registro de cada jogador desse. Ou seja, se a gente entrar no registro e olhar lá, a gente vai saber onde aquele jogador está. Então, se porventura a gente fizer esse monitoramento mensal e entrar lá e o jogador não está mais na origem do que você fez o contrato... Já é uma observação. Já é uma observação, alguma coisa errou. Entendeu? Então, isso eu estou buscando e eu acredito que... Já tem negociação com isso já, para tentar já para janeiro já? Olha, eu para 2026, eu tive um rapaz que veio aqui no Arruda que me apresentou um projeto maravilhoso, eu gostei muito e eu vou apresentar ele ao Santa Cruz. Mas se o Santa Cruz já tiver dentro do profissional alguma plataforma, só é interligar, porque você consegue ter dentro dessa mesma plataforma a base. Vamos dizer, tem 1, 2, 3, aí o quinto, base. Pronto, a base sendo gerenciada. E atender a isso. Né? Inclusive, saiu hoje, quando eu conversei com o Alan, quando eu estava vendo esses contratos com ele, o Alan disse, não, Fernando, a gente precisa começar a ter esse controle, porque são vários contratos.
América de Natal, Timon. A gente tem muito contrato, muitos atletas. Nenhum atleta do Santa Cruz está saindo mais em vão, a não ser que nós não temos interesse no atleta por questão técnica ou por outra coisa. Faz a liberação normal. Faz a liberação normal, que é outra coisa que eu também agora estou gerenciando. Sair um jogador do Santa Cruz, baixa o bid. Também não prejudicar o atleta, né? Antes, o jogador ficava aí no bid. Eu agora estou fazendo uma auditoria de pegar todos os bids e ver o que conhecemos os atletas. O que não tiver coincidindo aqui são atletas que saíram e que não estão mais, que não estão mais aqui dentro. Então vamos baixar o bid do Ou seja, pessoal. É um outro caminho, é uma outra pasta que também vai entrar também nesse controle aí, né? Nesse controle também, exatamente. Então, eu acredito assim, eu estou indo por esse caminho de gestão, caminho de ter menos espaços para quem tenha fuga de ativo, e esse aí é o que a SAF busca. Só finalizando aquela sua pergunta, isso é que a SAF busca. Então, tudo que eu venho fazendo dentro da base é baseado em gestão para que a SAF, quando assuma, ela realmente veja que a gente conseguiu fazer, já diminuir esse caminho para que ela já tenha a base, pelo menos nesses princípios de gestão já formulados. Pessoal, a gente está chegando ao fim e a gente direciona aqui para o Fernando Nunes fazer as considerações finais, o que é que ele achou, né, do ano de 2025, como foi o ano de 2025, o que é que ele projeta para 2026. Fernando, a palavra é sua, direto aí, cara a cara com o torcedor. Como foi esse ano de 2025? O que é que projeta para 2026? Eu, na realidade, eu gostaria de agradecer a torcida do Santa pelo apoio que sempre deu à base. Dizer que eu entendo que os títulos são importantes, o título do Campeonato Pernambucano é importante, mas esses 2 últimos anos, a gente sabe que tem tido uma evolução. O Santa Cruz estava sem série, agora foi para a Série D, foi uma evolução, hoje da Série D já está na Série C. A base vem junto desse caminho. Não tinha time, hoje fizemos venda de jogador, conseguimos chegar à final do Campeonato Pernambucano, fomos campeões da Aldeia Cup, da Série Bronze em um ano, agora já fomos da Prata, ou seja, amanhã vamos ser da Ouro. Então eu não acredito em nada que sai do 0 a 100, é muito difícil. Então, principalmente na situação do Santa, como ele se encontra. Né? Então a gente precisa realmente entender que os investimentos ainda não chegaram de forma expressiva para a base, mas a gente tem que entender que a prioridade do Santa Cruz era tirar o time daquele inferno que era a Série D. Então, Bruno, graças a Deus e com muita competência, conseguiu junto com sua equipe. E a base, ela é também o apêndice disso aí. Ela ajudou também o Santa Cruz a subir para essa Série C. Hoje estamos com atletas lá, então eu acredito que o torcedor do Santa Cruz tem que comemorar muito esse ano, tanto na base como no profissional. Então é só agradecer e pedir a Deus que ano que vem seja um ano muito proveitoso. Copa do Brasil, Campeonato Copa do Nordeste, vai ter muita coisa, um calendário cheio aí para a gente, se Deus quiser, ter muito sucesso aqui na base também. Fernando Nunes, a gente teve mais um episódio aqui no Cash Coral. Forte abraço, saudações de colores. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.